Lentes Sigma da linha EX HSM. Será se vale a pena em 2024 adquirir essa linha paralela de lentes dessa marca para o seu setup de fotografia ou de vídeo? Fica comigo que hoje a gente vai descobrir. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. Como vocês puderam ver na chamada, o vídeo de hoje é sobre as lentes da linha Sigma. Eu vou estar falando um pouco sobre os aspectos gerais de construção, nitidez, foco e sobre a minha experiência ao longo dos anos utilizando lentes de marcas paralelas como a Sigma. Mas antes da gente partir para o conteúdo, lhe convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. Peço encarecidamente que você deixe aquele like para ajudar a gente e que você ative o sininho para que você receba novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Já começo esse vídeo falando que dentre as marcas paralelas que a gente tem no mercado, a Sigma é uma das mais bem conceituadas e escolhidas entre os profissionais da fotografia e do vídeo. A Sigma produz lentes para quase todas as marcas que existem no mercado, Canon, Nikon, Sony. E de início, qual a recomendação? Se você quer ter um tipo de lente dessa paralela, no caso da Sigma, no momento da compra você precisa especificar qual a marca de câmera que você utiliza. Por exemplo, eu uso Nikon, então no momento da compra eu coloquei lá lente 1750 ou 2470 para Nikon, ou para Canon, ou para Sony, enfim. Esse é o primeiro ponto. Vou falar aqui de início logo sobre a construção das lentes da Sigma. Tanto essa daqui, que é a 1750, inclusive tem review completa aqui no canal, se você quiser conhecer melhor o equipamento, você vai lá. Quanto a 24, que também já tem vídeo no canal, depois corre lá e dá uma olhada. São lentes que possuem a construção bem semelhante e bem próxima dentro daquilo que você, por exemplo, paga por esse equipamento. Então as lentes têm a sua construção em plástico, porém não é um plástico frágil, tá? É um plástico bem construído e que aparenta ser bem resistente. Nunca dei pancada, nunca dei queda nesses equipamentos e nem quero, porque eu paguei caro por eles e recomendo que você também não dê queda nas suas lentes, por favor. Porém, ela tem esse plástico que é bem construído, é um plástico sólido, seco. Detalhes como, por exemplo, as borrachas dos anéis de foco e de zoom também são bem resistentes, até agora não apresentaram, por exemplo, ressecamento e nem desgaste. Então o anel de zoom está inteiraço, o anel de foco está inteiraço e você percebe que os materiais que foram utilizados para a construção da lente foram bem escolhidos, dentro do preço que você paga, novamente, por esse equipamento. Uma das coisas que mais me agradam na construção dessa lente é isso aqui, que é a baioneta em metal. Essa é uma das áreas que mais desgastam numa objetiva, na minha opinião. Por quê? Todo dia você está lá plugando a sua lente no corpo da câmera e esse movimento, obviamente, vai causando um desgaste. Então é interessante que isso aqui seja de metal. Em contrapartida, algumas lentes, por exemplo, da linha mais simples, da Nikon ou da Canon, tem essa baioneta em plástico e, consequentemente, um desgaste maior vem com o tempo de uso. E, em alguns casos, a câmera demora até a reconhecer ou não reconhece a lente quando você pluga. Então, ter isso aqui em metal é muito interessante para que, obviamente, você tenha uma durabilidade maior desse equipamento. A 1750 também possui a baioneta em metal. Então eu sei que isso aqui vai ter uma boa durabilidade, não vai ter um desgaste ao longo do tempo, conforme eu for utilizando. O plástico dessa lente também é um plástico bem resistente, aparentemente, e ela é bem construída. Ambas as lentes são pesadinhas, tá? Elas pesam algo em torno de 500 e poucas, 600 gramas. Então você sente uma firmeza quando você pega isso aqui na mão. Foi um dos aspectos que mais me agradaram nas lentes da Sigma, que é essa robustez. Então, quando você está com a câmera aqui na mão, você sente a lente robusta e isso aqui te passa segurança aí no momento, obviamente, da realização dos seus trabalhos. Dentro do quesito ainda da construção, eu posso citar a durabilidade dessas lentes. Essa está comigo há 3 anos e quando eu comprei seminova, usada. Porém, ela chegou em excelente estado de conservação, o primeiro dono cuidava muito bem da lente e ela está inteiraça. Essa daqui eu tenho ela há mais ou menos 1 ano e meio e eu comprei seminova também. E o dono
tinha um cuidado muito grande com essa lente. Tão tal que quando ele me vendeu, ele me pediu que eu continuasse com esse mesmo cuidado, porque ele vendeu a lente só porque realmente precisava vender. E aí ela veio bonitinha no case, sem nenhuma mancha, sem nenhum fungo, e está aqui intacta até hoje. São lentes que possuem uma durabilidade muito interessante por conta da própria construção. Então eu posso te garantir que vão ser lentes que vão te acompanhar durante muito tempo aí no seu setup, nos seus trabalhos. Vamos falar agora sobre a construção ótica dessas lentes. Tanto a 24-70 como a 17-50 possuem uma construção ótica bem semelhante, porque elas são lentes da mesma linha, que no caso é a linha EX-HSM da Sigma. A Sigma possui diferentes linhas de lente, essa linha EX é uma linha intermediária e que eu já considero uma linha interessante, por exemplo, para você que já quer trabalhar profissionalmente e está levando a fotografia ou o vídeo mais a sério. Na Nikon, por exemplo, nós temos a linha ED, que é compatível, por exemplo, se a gente for comparar entre as marcas, a essa linha EX, que são lentes com uma construção ótica melhor. Então, falando da construção ótica dessas lentes, ambas essas lentes possuem elementos asféricos para correção de defeitos ópticos, como por exemplo, distorção de lente, e o mais comum, que é a aberração cromática. E elas também possuem alguns elementos de baixa dispersão. O que são esses elementos? Esses elementos eles vão te possibilitar, por exemplo, fotografar em situações de contraluz sem que você tenha efeitos indesejáveis como o glare e o flare. Eles não são bem defeitos ópticos, eles ficam legais em algumas situações, porém em outras é interessante você evitar para você não ter aí resultados indesejáveis na fotografia. Eu já fotografei várias vezes com essas lentes em situação de contraluz e eu não tive tanto flare, então ela possui uma boa resistência a esses efeitos ópticos causados pela dispersão da luz dentro dos elementos da objetiva por conta desses vidros de baixa dispersão. Então são lentes com uma qualidade óptica superior, por exemplo, a lentes da linha de entrada das respectivas marcas, seja Canon ou seja Nikon, e elas entregam uma qualidade de imagem excelente, como essas fotos que vão aparecer na tela agora para vocês. Percebam que são imagens com cores interessantes, são imagens com uma qualidade de nitidez excelente e que você não tem assim tantos defeitos ópticos tão aparentes assim, pelo menos não que fique tão escancarado, né? Aberração cromática tem, mas quando você está utilizando ambas essas lentes na abertura máxima. Elas são lentes de abertura constante, ou seja, são lentes de 2.8 em todo o range, seja em 24 ou 70, seja em 17 ou 50. E quando você está utilizando nessas aberturas, você vai ter sim aberração cromática. Porém, essas lentes possuem pouquíssima aberração cromática e você consegue resolver isso literalmente com um clique no Photoshop. Então, não é algo assim tão exorbitante. Sobre a nitidez das lentes. Ambas as lentes já entregam uma nitidez que eu considero bacana na abertura máxima, que é de 2.8. Dá uma olhada nessas imagens que vão aparecer na tela. Essas fotos foram feitas com a 1750 em 2.8. Percebam que já é uma qualidade interessante mesmo utilizando a lente na abertura máxima. Já essas fotos que vão aparecer agora foram fotos feitas com a 24 em 2.8 e também são fotos com a qualidade excelente já na abertura máxima. Porém, à medida que você vai fechando o diafragma dessa lente, como por exemplo ali depois de f4, você já tem uma qualidade de imagem absurda e que vai crescendo exponencialmente à medida que você vai explorando outras aberturas dessas objetivas. Eu utilizo essa lente aqui principalmente no estúdio, como essas fotos que vão aparecer na tela, e eu utilizo ali entre f10 e f12 e percebam que é uma qualidade de imagem assim absurda. Essa é a minha lente principal dentro do estúdio e também na fotografia de eventos, como essas imagens que vão aparecer na tela para vocês. São lentes que eu já utilizo há muito tempo, como eu já falei, e que não me deixam na mão, tá? Sinceramente. Algumas pessoas têm, por exemplo, receio de comprar lentes de marcas paralelas porque pensam, a qualidade de imagem não é tão boa, o foco não tem a mesma rapidez e a mesma precisão. O que eu posso te falar? Eu possuo lentes da marca original da câmera que eu utilizo, que é a Nikon, inclusive lentes de qualidade óptica superior, como por exemplo a 80-200mm. E assim,
eu noto pouquíssima diferença entre a qualidade de imagem de uma lente dessa da Sigma e de uma lente como a 80-200mm, que também é uma lente 2.8, é uma lente com uma construção ótica melhor. Eu consigo resultados tão bons como quando eu utilizo lentes originais da marca da câmera que eu utilizo. Então, se você está pensando em comprar uma lente de marca paralela, eu sinceramente recomendo as lentes da Sigma, essas lentes aqui da linha EX-HSM. Elas são excelentes e vão te entregar bons resultados, seja na fotografia ou no vídeo. E por falar em vídeo, se você estiver se perguntando se essas lentes são boas para a produção de vídeos, dá uma olhada nesse clipe que vai aparecer agora aí na tela. Esse vídeo foi produzido utilizando somente a 1750 e percebam que é uma qualidade de imagem muito bacana e que dá sim para fazer esse tipo de trabalho. A 2470 também se sai muito bem na situação de vídeo, como esse clipe que vai aparecer na tela para vocês. Essas imagens foram feitas utilizando essa lente aqui e percebam que é uma qualidade de imagem muito bacana, tá? Fiz utilizando a Nikon D750, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Depois corre lá e dá uma olhada, que é uma baita de uma câmera e o review tá bem interessante. Tanto essa como essa vão te atender muito bem, tanto na situação de fotografia como de vídeo. Qual que é o lance? Essa lente aqui ela é projetada por sensor full frame, então eu comprei ela para utilizar nas câmeras full frame. E essa lente ela é uma lente específica para o sensor APS-C. Então vale destacar esse ponto, beleza? Existem lentes da Sigma que vão ser só para o sensor full frame e lentes que vão ser só para o sensor APS-C. É um ponto que vale a pena ser destacado e que você precisa saber no momento da escolha da sua lente da Sigma. Sobre o foco das lentes da Sigma. Essas lentes possuem um foco muito eficiente com a experiência de uso que eu tenho, porém existe um ponto que vale a pena destacar. Em situações de baixa luz e quando você está utilizando a abertura máxima dessas objetivas, o foco ele demora um pouco para cravar. É um pouquinho chato, mas isso é meio que comum entre todas as lentes. Quando você está utilizando próximo da abertura máxima ou em situações de baixa luz, você tem sim uma dificuldade para cravar o foco. Porém, quando você está numa situação de luminosidade ok, tudo certinho, essa lente ela não te deixa na mão quando a gente está falando de foco. Seja na situação de foco, de ponto de foco único, quando você está, por exemplo, fotografando retratos, ou seja na situação de foco contínuo, como em eventos, casamentos, aniversários, eu te garanto que o foco é bem assertivo e que você vai ter sim uma boa qualidade de imagem, um bom foco aí na sua fotografia. Vamos falar agora sobre preço, que foi um dos principais motivos que me levaram a adquirir lentes da Sigma. Quando eu comprei essas lentes, eu comprei, dentre outras coisas, porque eu já conhecia lentes da marca, eu já tinha tido a oportunidade de fotografar e de filmar com lentes como essas, e eu sinceramente fiquei encantado pela construção, pela qualidade de imagem, dentre outros fatores. Porém, o preço também foi uma coisa que me levou a adquirir lentes paralelas, no caso as lentes da Sigma. Como eu já disse, essas lentes possuem uma construção ótica superior em comparação, por exemplo, com lentes de entrada das próprias marcas originais, seja Canon ou seja a Nikon, e elas são, de certa forma, bem mais baratas, e eu vou explicar o porquê. Essa lente eu paguei R$2.000 na época por ela, 2.000 redondo. Essa aqui eu paguei R$1.500. E você deve estar se perguntando, pô, Jonato, mais R$2.000, R$1.500 assim numa lente. Uma lente com a construção ótica dessa, com a abertura constante de 2.8, com uma construção dessa, da linha, da marca no caso original que você utiliza, vai te custar bem mais caro. Por isso que eu te falo que é um bom negócio e que é em conta, dentro de tudo que essa lente vai te entregar em qualidade de imagem e de construção. Porém, o que eu posso ressaltar aqui nesse vídeo e que serve de conselho no momento da escolha de uma lente da Sigma como essa? Eu fui pesquisar os preços atualmente para ver como é que estava antes de gravar esse vídeo e eu achei um pouco inflacionado, não vou mentir para vocês. Por exemplo, essa lente aqui eu não encontrei ela abaixo de R$4.000, semi-nova. Essa daqui eu não encontrei nessa mesma faixa de preço abaixo, não encontrei abaixo de R$4.000. O que eu posso falar para vocês? Usada, seminova em boas condições, até 2.300 você consegue encontrar se você pesquisar bem essa 2470. Acima de 2.300, pessoal, eu sinceramente não recomendo, porque já é uma lente de uma linha relativamente antiga, não dizendo que a lente é ruim, tá?
Mas acima de 2.300 já não é um bom negócio. Então abaixo disso, vai, se você tiver orçamento, tá? Pode ir que é sucesso. Essa daqui, como eu falei, eu paguei 1.500. Acima disso já não é um bom negócio também. Achei o preço muito inflacionado, estou sendo honesto com vocês. Eu, na minha experiência, considero que essa lente vale os 1.500 que eu paguei nela, porém acima disso já não é um bom negócio. Então você encontra ela até 1.200, 1.300, porém a média de preço é essa, 1.500. Acima disso não vai, que eu te garanto que não compensa. Para finalizar esse vídeo, eu sinceramente recomendo as lentes da Sigma. Excelente construção ótica, excelente qualidade de imagem, foco muito interessante. Na situação de fotografia e de vídeo elas vão se sair super bem. Então eu só tenho coisas boas na verdade para falar dessas lentes. Para dizer que não é perfeito, o preço poderia ser um pouco mais convidativo e atualmente está um pouco inflacionado. Confesso que eu estranhei um pouco. Porém, dentro de tudo que essas lentes podem te entregar e dentro dos preços que eu citei para vocês, que elas realmente valem, ok? Você vai ter uma lente de qualidade ótica superior. Se você não tem tanto dinheiro para investir numa lente original da marca que você utiliza, uma lente como essa vai te atender super bem e isso eu posso te garantir. Já utilizo as lentes há alguns anos e tenho bons resultados. Como vocês sabem, eu trabalho profissionalmente com a fotografia. E esse equipamento nunca me deixou na mão até os dias de hoje. Consigo fazer de tudo, desde eventos, a fotografia de ensaio externo, a fotografia de ensaio estúdio, enfim, elas me atendem super bem em quase todas as situações e sinceramente eu recomendo as lentes da Sigma, principalmente as lentes da linha EX HSM. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo e se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana nós temos vídeos novos aqui na área. Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.